Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com nós. Para mais um estudo da palavra do Senhor, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal aí, tá bom? Estudo de hoje. O Senhor é guerreiro. Vamos fazer esse estudo também, mas agora no momento o estudo é Guerra no Céu. Tá? Vamos fazer esse estudo aí. Guerra no Céu e na sequência, o Senhor é guerreiro. Nós estamos bem atrasados no estudo. Eu estive no hospital fazendo os exames, então não deu para fazer estudo ontem. Teve pessoas que me mandou recados, né? Eu respondi aqueles que deu para responder, tá certo? Muito bom. Guerra no Céu. Vamos entender isso, né? De acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia. Tá bom? Aqui no lugar que eu estou, está frio, está um vento gelado, né? Temperatura agradável, mas vento gelado. Está frio. Aqui em São Paulo, no Brasil, para os países de fora onde eu estou, tá bom? Muito bom. Josué, continuando ele ainda, né? Oramos e agradecemos a Deus pelo dia e pelo maná. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concebido, a mim e a meus irmãos, e pelo maná que o Senhor derrama sobre as nossas casas. Abençoa todos que estão enfermos neste momento, nos hospitais e também em suas casas. As pessoas que estão desempregadas, que o Senhor abra uma porta para cada uma delas e para cada um deles. Bendito é o teu nome e as tuas santas palavras que nos confortam. Nós te agradecemos em nome de Jesus, não só pelo dia, mas pelo maná também que o Senhor nos dá hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Guerra no céu. Queridos, Josué, ele entendeu, né, que aquela batalha era uma parte de um conflito muito maior, tá? O que nós sabemos do grande conflito, o qual o próprio Deus, ele está envolvido no grande conflito. Tá? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 12, abra sua Bíblia aí. Aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Nós vemos essa batalha. Essa guerra começou lá no céu, queridos. Tá? Se estendeu aqui na terra. Ela começou no céu, mas ela se estendeu aqui na terra. Pensei que tinha dado um problema aqui, mas não deu não. Tá? Voltou ao normal. Então, essa batalha, ela se estendeu para a terra. Aqui o Apocalipse capítulo 12, versículo 7 está dizendo assim, ó. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás e sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, né? E com ele seus anjos. Então Deus mostra para nós aqui uma batalha que começou lá no céu. Né? A guerra vem de longe. A guerra é do Senhor. Véio. Tá? Veja aqui que Deus está falando, né? Para nós, você pode ver esse conflito entre o bem e o mal também no livro de Isaías. Quando você vai no livro de Isaías, quer ver? Ó, livro de Isaías, né? O capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Estamos aqui em Isaías já. Pode abrir sua Bíblia aí.
Vamos compartilhar. Fala assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Isaías 12, você pode ler até o 14. Aí ele fala, tu dizias no teu coração, aqui é um diálogo direto de Deus com Satanás. Viu? Ele fala, tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono num monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás querendo ser Deus. Tá? Você pode ver que aqui Deus está falando com Satanás. Deus está conversando com Satanás. Um diálogo dele com Satanás ali. Tá? Veja que Satanás queria ser como Deus. Mas o anjo é anjo. Nunca vai ser Deus. A verdade é essa. Anjo é anjo. Nunca vai ser Deus. Você e eu somos seres humanos. Nunca vamos ser deuses. Nunca. Tá? Amados, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas não somos deuses. Tá? Você pode ver também essa rebelião de Satanás no livro de Ezequiel. Você quer ver? Vamos lá para Ezequiel para você ver. Ó, já vimos aqui Isaías, já vimos Apocalipse. Vamos aqui, já vimos, né, Deuteronômio, tem também, mas vamos ver aqui, né, Ezequiel capítulo 28. Eu já estou aqui em Ezequiel. Vamos aqui, 28, versículo 11. Vê a minha palavra do Senhor, dizendo, que Deus falando para Ezequiel, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobrias de sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, né? Carbunclo, esmeralda e de ouro se fizeram os engates e os ornamentos no dia em que fosse criado, foram eles preparados. E Deus fala, aqui ainda, no livro de Ezequiel, versículo 14, tu que era querubins da guarda, ungido, estabelecido, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras no teu caminho, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade entre ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado para do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio de brilhos e pedras. Tu andava. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplasse. Pela multidão das tuas iniquidades, né? Deus vai discorrendo aqui. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumia e te reduzia a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplavam. Todos os que te conheçam entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais substituirá, jamais existirá. Meu irmão, essa lição aqui, muitas pessoas confundem quando Deus fala aqui, ó, de Tiro.
Tiro, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, dizendo-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és neto de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui, você está vendo que Deus não está falando de Tiro. Aqui Deus está falando de Satanás. Deus criou um título ali de Tiro, que era ruim. Aqui, embora que comece falando de Tiro, você já percebe que não é a respeito de Tiro que Deus está falando. Deus está falando desse querubim da guarda, que foi feito perfeito. Está entendendo? Aqui é uma aplicação direta a Lúcifer, que foi criado perfeito, mas se rebelou contra Deus. O verso 13 que nós lemos aí deixa bem claro que é o rei Tiro, nunca esteve no Éden. O versículo 3 aqui, quando nós lemos, fala que ele estava no Éden. Tiro nunca esteve ali no Éden. Ali era Satanás que estava ali, atormentando Eva e Adão. Queridos, o verso 14 que nós lemos aí, fala que era um querubim. Você ainda tem dúvida quem é esse cara? Se é Tiro ou Satanás? Meu irmão, Ezequiel está falando de Satanás. Uma guerra que começou no céu e veio para a terra. Tá? Meu querido irmão, aqui está a vitória de Deus. No versículo 18 e 19. A vitória de Deus. Ele vai ser queimado, como nós lemos. Consumido pelo fogo. E jamais vai existir de novo. Um fogo vai vir dentro dele. E você vê a vitória de Deus. Aleluia. Pela vitória do meu Deus, nós podemos se confortar, meu irmão, e ficar do lado certo. Há dois lados para ficar. Você escolhe. Eu vou ficar do lado do vencedor, meu irmão. Aqui Deus falou que um fogo vai queimar ele por dentro, vai virar cinzas. Agora, você pode perguntar, e eu posso perguntar, e nós podemos perguntar, que lado nós estamos? Que lado você está? Né? Queridos, Isaías e Ezequiel se refere à origem desse conflito aí. Tá? Deus povoou o universo com criaturas responsáveis, a quem deu o livre-arbítrio. Tá? Um requisito indispensável para que exista o amor. O livre-arbítrio é um requisito indispensável para que exista o amor. Que lado você está? Essas criaturas podem agir de acordo com a vontade de Deus ou contra ela. Contra a vontade de Deus. O anjo mais poderoso, Lúcifer, rebelou contra Deus e levou consigo 1/3 dos anjos. Está querendo levar o planeta Terra todo. O povo de Deus todo para o lado dele. Que vai se consumir no lago que arde como fogo e enxofre. Que nem ele vai queimar por dentro. Que nem nós lemos aqui no livro de Ezequiel. O fogo vai consumir ele por dentro. Começar a queimar ele por dentro. Anjo é anjo, meu irmão. Anjo morre. Isaías e Ezequiel se refere à origem desse conflito, mas existem vários indicadores. Chamamos aqui no texto da Bíblia que aponta para uma realidade que vai muito além disso. É dito que o rei de Babilônia, muitas pessoas pensam que esse texto de aí é Tiro, mas não é. Você está vendo que é Lúcifer. É Deus falando de Lúcifer.
Outro texto que às vezes as pessoas não entendem, né? Aqui aponta para uma realidade que vai muito além disso. É dito que o rei de Babilônia, lá no livro de Isaías 14, né, estava no céu. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, nunca esteve no céu, tá? O rei de Babilônia estava representando ali Satanás. Essa que é a verdade, tá? Nabucodonosor não esteve lá. Nimrod, fundador de Bel, da Torre de Babel, de várias cidades. Essas pessoas nunca tiveram no céu. Pessoas que entendem errado. É Deus mostrando a figuração de uma pessoa perversa, má. Tá? Então, ali, o rei de Babilônia está representando Satanás, assim como Ezequiel 28, o rei de Tiro representava Satanás. Tá? Quando você lê Daniel capítulo 10, versículo 12 a 14, você percebe que o anjo do mal ali tentam impedir o propósito de Deus quando você lê. É só você pegar e ler. Aqui, ó. Daniel, ó, capítulo 10, versículo 12 a 14. Você percebe aí que um anjo do mal tenta impedir o propósito de Deus, atrapalhar os planos de Deus. Mas Deus é vitorioso. Já mostrou para nós agora. O mal tem um fim, queridos. Satanás vai ter um fim. Ele e seus anjos e todas as pessoas, ser humano que estiver do lado dele. Tem um fim. Queridos, é à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender. A guerra de Israel, né, ordenada por Deus, essa guerra de Israel era manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, tá? Entre o bem e o mal, tá bom? Tudo como um propósito de Deus de restaurar um mundo caído. Tudo isso é um propósito de Deus para restaurar um mundo caído, que é o nosso. Meus irmãos, entenda, as guerras de Israel, não como guerras de Israel, mas guerras que pertencem ao grande conflito entre o bem e o mal, é por isso que são chamadas de guerras de Deus. Sabe? O conflito entre o bem e o mal não é a guerra nossa. É uma guerra que já começou lá em cima. Então é chamado de guerras de Deus. Tá? Nós temos que entender isso. Agora, de que maneira vamos, né, no mundo, nós vemos o mundo ao nosso redor. De que maneira nós vemos o mundo ao nosso redor? Em nossa própria vida. De que maneira? Né? A realidade dessa batalha, né, cósmica, do bem e do mal. Como que nós enxergamos isso? De que maneira nós vivemos isso daí? Queridos, nós sentimos na nossa própria carne essa guerra entre o bem e o mal. Essa que é a realidade. Você vê tudo dessa guerra. Você sente tudo aqui na Terra. Ela continua. Ela não acabou no céu. Mas Deus falou que vai acabar com ela. Lembra que nós vimos? Não lembro de Ezequiel? Vai fazer ele queimar todinho, virar cinza. Tá? Queridos, nós sentimos na nossa própria carne. Você vê lutando dentro de você o bem e o mal. Você vem lutando diariamente contra o bem. Você vem lutando o bem e o mal. Você do bem lutando contra o mal. É uma luta.
diariamente, tá? O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, diz assim, ó, assim, o bem que eu quero fazer, não faço. É uma luta, todo dia. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não quero fazer, acabo fazendo. E ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Só Deus. Só no nosso querido Jesus. Com o apoio do Espírito Santo nos ajudando, mostrando todo o caminho da verdade. Amados, existe uma guerra dentro de nós, viu? Existe uma guerra dentro de nós, tá? Porque a natureza pecaminosa que nascemos, que ela está conosco, né? É uma briga diária, tá? É a natureza que nós temos desde quando nascemos, tá? E a natureza santa, espiritual de Jesus, é que nos dá quando nos abraçamos a Jesus como nosso Salvador. Existe esse conflito dentro de nós. Mas tem a natureza santa de Deus, de Jesus, dentro de nós. É uma batalha todo dia, queridos, contra o mal. Mas Paulo disse, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Paulo se refere a Jesus. Graças a Deus nós temos Jesus Cristo, né? Está lá no livro de Romanos 7, 24, né? E o grito de vitória de Paulo que ele deu, né? Aí em Romanos 8, versículo 1. Ele disse, porque nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Aleluia! Paulo deu um grito de vitória. Não há condenação para ninguém se está em Cristo Jesus. O grito da vitória de Paulo precisa ser referido por nós. Nós precisamos gritar também. Tá? O grito da vitória é meu e seu, de Paulo. Graças a Deus que nós temos Jesus, meu irmão. Que nos defende, que briga a nossa briga, que vai à frente. Entendeu? Porque Jesus tem a vitória. Ele é o vitorioso. Já mostrou aqui. Nós já lemos. Aleluia. Amados, guerra no céu. Ela não acabou. Mas Jesus prometeu, vai acabar. A hora que eu voltar, acaba tudo. Que lado você está? Próximo estudo, nós vamos fazer, precisa fazer, né? O Senhor é guerreiro. O Senhor é guerreiro. Vamos fazer daqui a pouco, tá bom? Para dar continuidade. O Deus que nós adoramos, Deus que nós adoramos é guerreiro, tá? É guerreiro. E dele as batalhas, né? É dele as batalhas. Além dele ser guerreiro para nos favorecer, é dele a batalha, não é nossa. Tá? Vamos ver isso mais tarde, daqui a pouco, no livro de Êxodo. Nós começa aí, tá bom? Fica na paz do Senhor, dá um joinha, dá um like, compartilha no canal. Vamos junto aí, né? Se estendendo aí, né? Daqui a pouco nós faz um outro estudo para dar continuidade nesse, né? E que Deus tome conta da gente, meu irmão. Porque essa luta é de Deus, mas nós faz parte desse conflito. Nós estamos no meio do conflito. Entre o bem e o mal. E Deus te deu um livre-arbítrio. Você que tem que escolher qual é o teu caminho. O que você escolhe? Eu vou ficar com o vitorioso. Acredito que você também, não é? Vamos ficar com Jesus, né?
Nós temos um livre-arbítrio, nós podemos escolher. E eu escolho Jesus, você também, né? Tchau, meu querido irmão, minha querida irmã, até mais tarde, até daqui a pouco. Dá continuidade nesse estudo aí que estamos bem atrasados, tá bom? Fica na paz do Senhor e que Deus tome conta de você onde você estiver. Você que está na Alemanha, você que está no Japão, você que está na França, você que está em Portugal, Estados Unidos, né? Você que está na capital do Nordeste aqui do Brasil, de onde eu estou falando, né? Várias capitais do Nordeste, na capital de São Paulo, Deus te abençoe. E nós vamos vencer essa guerra, porque o poderoso, o majestoso, o nosso amor, que é Jesus Cristo, está indo na frente, meu querido. Ele é o comandante da batalha. Viu? Assim como no livro de Josué, ele falou assim, acampa todo mundo aí. Não atravessa o Jordão, até eu chegar. E quando chegou a arca que representava ele, o rio secou, todo mundo passou. E além do Jordão, tem uma terra nova que mana leite e mel que está te esperando, que Deus falou que vai fazer para nós. Uma nova cidade, um novo país, sem dor e sem sofrimento e sem morte. O que você quer mais? Eu não preciso de mais nada. Amém? Tem a tardezinha aí. Tamo junto. Compartilha aí, dá um like, dá um joinha, se inscreve aí no canal. Tchau, pessoal. Até mais tarde.